Olá, muito boa tarde. Meu nome é Alexandre Martins. Hoje, a 1080 segundos, tenho um convidado de surpresa. É ele, o Paulo Araújo. Desde já quero-te agradecer por aceitar este desafio, Paulo. Obrigado. E para quem não te conhece, Paulo, quem é o Paulo Araújo? Essa é sempre aquela pergunta difícil de responder, mas quem é o Paulo Araújo? O Paulo Araújo é o fundador da Chessi, é o pai do Tomás, é o mestre de muitos alunos, alguns muito próximos e especiais, o Zé, o Luís, o Diogo e todos os outros que durante estes 30 anos de artes marciais chinesas passaram por mim. É o Paulo Araújo da medicina chinesa, é o Paulo Araújo das pessoas que entram pela primeira vez como pacientes e saem amigos e, portanto, é alguém que vive feliz com o que faz porque sonhou fazer o que faz e, portanto, este é o Paulo Araújo. Como é que nasce essa tua paixão por estas artes? Paixão para as artes, não sei, eu acho que já nasceu comigo, como costuma dizer, não é? Portanto, eu era um daqueles putos da minha época de rua e, portanto, passávamos o tempo na rua e, naturalmente, as coisas foram aparecendo. Entretanto, iniciei no Karatê, depois apareceu o Tian, que era um chinês que apareceu à porta da minha casa e daí a paixão foi um instante, não é? Portanto, até aos dias de hoje, a relação com aquilo que é o pensamento chinês, mais do que só propriamente as artes marciais chinesas e a medicina chinesa, é o pensamento chinês, aquilo que me liga. O meu dia-a-dia vive essencialmente sobre o princípio do pensamento chinês e, portanto, desenvolve-se nesse sentido. E desde tenra idade que naturalmente houve fases da vida em que foi necessário a motivação, foi a motivação dos alunos, foi a motivação daqueles que estavam comigo e que estavam entusiasmados e que me motivavam a dar mais, a procurar mais, a conhecer mais e, portanto, a desenvolver mais. Pronto, e aos dias de hoje tem sido, não é, há mais de 30 anos, não é? Portanto, tem sido assim a minha vida e, portanto, sinto-me bem nela, não é? Surge-me aqui uma grande questão que é: qual é a diferença do pensamento chinês para o nosso? Isto para mim, que também não sei, e para quem está a ver o projeto daquele lado, também perceber. O pensamento chinês é não deixar de fazer nada sem ser pensado. Esta é a primeira coisa. As coisas, tudo tem uma estratégia, tudo há estratégia. É necessário pensar, é necessário criar estratégias para fins, para objetivos. Esse é um dos primeiros e dos primários do pensamento chinês. Depois há outros que têm a ver com o princípio do respeitar o mais velho, o respeito ao mais velho, o respeito ao idoso, e não só, o mais velho no seu sentido. Tem a ver com o cultivar do eu, não é? Portanto, o culto do eu em benefício próprio, mas com o fim também de todos. É o saber viver em comunidade, portanto, é o saber cuidar dos seus, é o saber estar atento aos seus, à sua família e àqueles que não são família de sangue, mas que são aceitos como tal, porque têm vivências e são chamados de irmãos e, portanto, há este princípio. Por exemplo, um chinês, é impensável as pessoas convidarem conhecidos para irem jantar a casa. Portanto, só entra em casa de um chinês quem é efetivamente amigo, quem é da família. E, portanto, o amigo que é da família tem direito a ir a casa, não é? E jantar. E, portanto, há aqui um princípio de preservação do eu para o exterior, não é? E, portanto, todo este culto e, acima de tudo, é mesmo uma forma de estar na vida, seguindo os seus preceitos, o seu calendário, o seu ritual, a festividade do Ano Novo Lunar Chinês, portanto, que é aquela que eu comemoro. Estar atento ao Feng Shui, à relação entre o movimento da energia no espaço e no tempo e, portanto, a adaptação, a colocação dos objetos no espaço, etc., por forma a poder fluir a energia no seu todo. Este é o pensamento chinês, este é o meu dia-a-dia, não é? Portanto, já visitaste algum dia a China e o que é que te cativou? Já várias vezes. Essa é aquela pergunta que, para mim, a China não é tabu, não é? Portanto, para mim, a China, a minha média de viajar para a China é 3 vezes por ano, não é? Portanto, por isso, pronto, a China
é a minha casa, é a minha segunda casa ou a minha primeira casa, já não sei. Quando chego lá, sinto que estou em casa, e quando chego cá também sinto que estou em casa, e portanto dá aqui um pouco dúbio a coisa, mas a China para mim não é uma paixão, naturalmente, não é? Portanto, a própria nação chinesa é uma paixão, e é também, eu sempre lá estou, reencontrar amigos, não é? Portanto, gente com quem eu janto em casa deles. Portanto, O que é que mais te motiva quando estás na China? O que é que mais me motiva? Motiva-me tudo, não é? O estar na China, o estar em casa, não é? Portanto, é sentir-me em casa, é sentir o cheiro da China, o cheiro do incenso nas ruas, que aqui na minha casa, não é? Se sente à entrada, portanto, nas ruas, é o reencontrar de amigos, de mestres, de professores, e é a sensação de estar em casa, não é? Que é uma coisa que é um pouco indescritível para a maioria das pessoas, mas eu tenho a sensação de que aquela, se calhar, outrora já foi a minha casa, não sei. Interessante, porque há bocado falaste ao início pai, mestre, e falámos agora da China, e eu vou pegar na China para perguntar-te qual foi o mestre que passou pela tua vida que mais te ensinou. Há dois, um que é o mestre Pun Chongguan, que é o meu mestre de Kung Fu, e o seu pai, que era um expert também em medicina tradicional chinesa, o Pun Chiu San, e Chang Guando, que é uma lenda viva, não é? Como diz o meu discípulo Zé Machado, o Chang Guando é uma lenda viva, porque Chang Guando é uma das 10, é um dos 10 tesouros vivos da República Popular da China, portanto, é um conceituadíssimo mestre de medicina tradicional chinesa e também de artes marciais chinesas. Foi conselheiro médico da presidência da República Chinesa e, portanto, estes dois grandes mestres conseguiram, e são as minhas referências, não é, no mundo. Um tem 68 anos, mais ou menos, portanto, e o outro tem 93. O que é que eles te ensinaram? Ensinaram-me a ser eu, a procurar o eu, a busca do eu, e incentivaram-me naturalmente a afirmar aquilo que eram os meus sonhos, aquilo que eram os meus objetivos, naturalmente. E claro que aí não posso descurar, dentro desses dois mestres, não é, um outro mestre, que é o meu pai, não é? Portanto, que para mim é o meu ídolo, não é? Portanto, se a minha mãe é a minha referência materna, o meu pai é o meu ídolo, não é? E, portanto, como mestre também, neste sentido, neste conceito de pai que o mestre tem, porque é ele, não é, o principal, e a ele devo todo este percurso, porque me soube incentivar na altura em que eu tive que deixar o cordão umbilical e viajar e andar pelo mundo fora, e, portanto, digamos que estes três, no fundo, são aqueles que foram a minha referência, que me fizeram procurar ir atrás dos meus sonhos, ir atrás de conquistar os meus sonhos, naturalmente, e, portanto, isso foi mais do que tudo, mais da referência, mais do ensinamento da luta, mais do ensinamento de saber lutar, de saber defender, de batalhar, de ter mais conhecimento, saber que o meridiano A, o meridiano B, e que o movimento da energia se faz no corpo desta maneira ou daquela, e como ajudar as pessoas nas diferentes patologias que a medicina tradicional chinesa pode ter acesso. E foi essencialmente ir atrás daquilo que é os meus objetivos e poder, com eles, ajudar mais gente a ser feliz. Descobriste muito cedo o teu objetivo de vida? Eu, concretamente, acho que sim. Aliás, eu sou um puto que eu sou um puto, não, já fui um puto, não é? Pronto. Às vezes eu sou um puto, naturalmente, tenho esta mais-valia de poder ser puto. Que é, eu desde sempre me lembro de ir atrás daquilo que eu queria, não é? Portanto, eu lembro em Angola estar deitado numa varanda, numa situação da guerra em África, e dizer para mim, para o meu amigo, que comigo se escapava para irmos ver os tiros e as batalhas que havia na Guerra Civil em Angola, dizer para mim, um dia, quando eu for grande, vou ser comando, e fui comando, não é? Portanto,
Eu sempre me conheci como muito objetivo, muito pragmático naquilo que quero. E sei que tenho que ultrapassar obstáculos, sei que vai ser difícil, vai ser duro, mas traço uma estratégia e, portanto, desde pequeno me lembro disso, não é? Portanto, esta é uma referência que eu tenho minha e que procuro transmitir aos meus, não é? Portanto, naturalmente. A teu ver, o que é necessário para ter uma boa liderança? Uma boa liderança é ter nascido líder. Porque quem não nasceu líder vai chegar a chefe. Não é? Ser chefe, todos conseguem. Ser líder, tem que haver algo de dom que a natureza também nos deu. Porque ser líder implica saber deixar os outros comandar. Não é? Lao Tse diz que quando o verdadeiro líder termina a sua missão, o povo acha que foi tudo muito simples e muito normal. E, portanto, esse é que é o verdadeiro líder. E, para isso, tem que haver um dom, não é? Também. Manter-se simples. Tem que haver a simplicidade e esse dom tem que estar lá. Portanto, tem que perceber, tem que deixar, tem que saber dar poder a todos os outros que estão à volta dele, confiar nele, não é? E fazer com que eles acreditem que as suas ideias, a sua capacidade de os ajudar na sua liderança, nas suas pequenas chefias, se torna simples e, acima de tudo, o líder tem que saber respeitar os outros. E, portanto, um líder que não consegue respeitar os outros e que não consegue dar-se ao respeito, é impossível de poder liderar. Quando muito vai ser chefe, como eu digo, não é? Portanto, chefe qualquer um pode ser, porque foi imposto e deram-lhe uma determinada função, ou tem dinheiro para tal e, portanto, consegue chefiar enquanto há dinheiro, acabou o dinheiro, deixou de ser chefe. Portanto, chefe, qualquer um consegue. Dom tem que, efetivamente, ter humildade, ser dedicado às pessoas que com eles estão, e ter cuidado para com eles, não é? Portanto, isso é uma das principais mais-valias de quem lidera. E depois, naturalmente, ser alguém muito focado também naquilo que é os objetivos e naquilo que se propuserem, portanto, ir atrás, não é? Portanto, ser pragmático naquilo que é necessário. E isso, muitas vezes, implica abdicar de muitas coisas, abdicar de dormir, inclusivamente, não é? Portanto, porquê? Porque está preocupado com aqueles que estão ao lado dele e estão ali a trabalhar com ele. E o líder tem que estar mais preocupado com o background de quem está com ele nos seus objetivos, porque eles é que estão ali, não é, na batalha. E depois, no momento que é necessário, quando as coisas correm menos bem, porque há fases, ser ele que vai dar a cara, é ser ele que está ali na frente, porque ele é que tem que proteger os outros todos. Portanto, correu mal, estou cá eu. Correu bem, estão vocês. Esse é o líder. Interessante, porque falas em nascimento. Eu vou pegar nessa fase de nascimento e de liderança que tu estás aqui a falar para te perguntar se ao longo da tua vida te passou pela cabeça qual o sentido da vida. Não me passou. Também nunca ninguém me tinha perguntado isso, portanto, a tua mais-valia sobre isso. Qual o sentido da vida, não é? Seguramente que há um propósito, mas eu acho que ninguém consegue descobrir, porque vamos descobrindo, não é? O sentido da vida é ir descobrindo, não é? Ano após ano, porque ninguém nasce com a consciência de que tem um determinado objetivo. Portanto, vai descobrindo ao longo da vida, não é? Que há determinado sentido que ela vai tendo e que orientações que nós vamos tendo consoante a nossa educação, consoante os objetivos, e depois há momentos em que nós temos que escolher entre esquerda e direita, não é? Portanto, e vamos para um lado, ok, erramos ou não erramos, ou correu bem, e vamos criando o sentido e a orientação daquilo que é a nossa vida, porque também temos um pouco essa possibilidade e vamos descobrindo, não é? Ao longo do tempo, até que a uma determinada altura nós dizemos assim, ok, o meu sentido de vida é este, é isto que eu quero fazer, é isto que eu procuro, não é? Portanto, nós passamos essas fases. Hoje o meu filho tem 16 anos, ok, quer seguir medicina, mas ok, há ali um resto de dúvida, não sei se sim, se não, etc. Não é? Portanto, faz parte da idade. Eu já passei essa fase,
Mas eu nessa fase não tinha essa dúvida, não é? Portanto, eu sabia que era isto que eu queria, não é? Portanto, mas faz parte, não é? Cada um são diferentes, não é? Portanto, mas contudo, gradualmente, consoante o nosso know-how, vamos conseguindo chegar lá mais facilmente. Para quem não conhece a medicina tradicional chinesa, em que é que ela se baseia? E depois, quando é que ela entra na tua vida? É assim, a medicina tradicional chinesa baseia-se em vários princípios, várias filosofias. Uma delas é Yin Yang, outra é o Zhang Fu, órgão-víscera, que o princípio diz que todo órgão tem uma víscera que lhe está associado e o órgão manifesta-se na víscera. Portanto, há aqui um princípio básico, que é, por exemplo, o rim, a víscera é a bexiga, e o princípio diz que o órgão manifesta-se na víscera. Todo o órgão tem um sentimento que lhe está associado e tem um elemento que lhe está associado. Metal, terra, madeira, água, fogo, por exemplo, etc. O sentimento do rim, por exemplo, é medo. Seguindo este princípio de Zhang Fu, o rim manifesta-se na bexiga. Quando há medo, o que é que fazemos? Xixi para as pernas abaixo. Portanto, é a confirmação disto. Depois há os 5 movimentos, os 5 elementos, não é? Como já disse, metal, terra, madeira, água, fogo. Portanto, e a circulação da energia e os meridianos, não é? Portanto, a base onde assenta a medicina tradicional chinesa é nisso. Depois a segunda que não percebi. Quando é que ela entra na tua vida? É como te disse, a partir do momento em que a China entrou na minha vida, ela entrou na minha vida, não é? Portanto, porque a medicina tradicional chinesa não se pode dissociar do pensamento chinês. O comer é medicina tradicional chinesa, não é? O pensar, para mim, é medicina tradicional chinesa. A relação do pensamento, o diagnóstico num pensamento chinês é completamente disparo de um diagnóstico de pensamento ocidental e, portanto, o dia-a-dia faz parte, não é, da medicina tradicional chinesa. E quando tu entras nas artes marciais chinesas, a medicina tradicional chinesa está associada a isso, não é? Portanto, a luta, o yin-yang, aproveitar o movimento do adversário para dominar o próprio adversário e, portanto, a energia dele com a nossa, nós não a enfrentarmos, desviarmos e transformarmos esse movimento dele em benefício nosso, faz parte do pensamento chinês, faz parte da medicina tradicional chinesa, portanto, o movimento da energia. Eu não consigo separar nenhum dedo da minha mão, não é? Ela tem 5 dedos e, portanto, por isso é que eu digo, o ramo é pensamento chinês, portanto, se perder um dedo, eu fico aqui deficiente e, portanto, eu prefiro jogar com a mão toda, porque é essa. Eu acho que é a grande mais-valia que eu tenho no meu diagnóstico, no meu dia-a-dia com os meus pacientes e de alguma forma o sucesso que tenho, é de conhecer o corpo, de perceber o corpo por aquilo que me deu as artes marciais chinesas ao longo desta vida, não é? Portanto, o Kung Fu deu-me um conhecimento do corpo que, em conjunto com o conhecimento técnico e científico da medicina tradicional chinesa, me permite ter uma interpretação e um conhecimento muito mais profundo e poder ajudar as pessoas naquilo que são as suas diversas patologias. Não é? Qual é a tua relação com os teus alunos? A minha relação com os meus alunos? Essa é uma boa pergunta, mas é total. Os meus alunos sabem que o meu telefone está 24 horas por dia ligado para eles. Sabem que eu estou 24 horas por dia disponível para eles, sabem que eu me preocupo com o dia-a-dia deles, com os problemas deles todos, quer sejam da namorada, do gato, do cão, do periquito que fugiu. Eu não sei viver sem eles e acredito que eles também não saibam viver sem mim. Portanto, a relação com os meus alunos é familiar. Ao longo destes anos, houve algum aluno que te ensinou alguma coisa? Todos eles me ensinaram, uns pelo lado positivo, outros pelo lado negativo, não é? Portanto, porque também aprendemos com aquilo que é o negativo, não é? Portanto, mal seria de nós só aprendêssemos com aquilo que é bom, não é? Portanto, não evoluíamos, não crescíamos e, portanto, todos eles me ensinam, todos eles no dia-a-dia me ensinam
Ainda há pouco tempo, ainda hoje, tive aqui a visita de alunos meus de há 30 anos. Portanto, não estavam juntos há mais de 20 anos que não os via, não é? Portanto, juntaram-se todos, fizeram uma surpresa no jantar de Natal da escola e, portanto, apareceram. E hoje vieram cá treinar, fizeram questão de estar todos juntos, etc. Portanto, e isso naturalmente é gratificante. Essa é a tal relação que eu tenho com os meus alunos, que mesmo aqueles que há anos foram para fora, estão no estrangeiro, procuraram marcar a viagem para estar cá nesta altura, para me poder visitar, para ver o mestre, para rever o mestre. E, portanto, naturalmente que, como digo, é umbilical. A relação com eles é muito umbilical e, portanto, o que é que eles me ensinam diariamente? Não é? Humildade, a tenacidade, a abnegação para conseguir os objetivos que eles batalham, não é? Naturalmente no seu dia-a-dia, e depois ensinam-me também a ter compaixão e a poder partilhar os momentos de felicidade que eles me dão e que eu lhes dou a eles mutuamente, e portanto, quando acontecem, não é, aqueles episódios menos bons, não é? Portanto, eles ensinam-nos que eu devo estar mais atento àqueles que efetivamente são bons, e porque a vida encarrega-se naturalmente de separar o trigo do joio, não é? Portanto, e de nos ensinar que existe o joio e existe o trigo. E, portanto... Interessante que a minha próxima questão vai ao encontro da separação. E já que falaste nesse ponto do bom e do mau, qual foi o momento mais difícil que tu tiveste na tua vida que te fez crescer? Ou seja, não há um momento que tu estás agarrado a ele, é um momento que já ultrapassaste e ensinou-te algo. E o que é que te ensinou? Momento mais difícil? Ou seja, às vezes necessitamos de dar um passo ou dois atrás para dar 2 ou 3 à frente. Mais, não houve assim um muito mais difícil, mas houve momentos em que naturalmente houve um ou outro episódio, não é? Em termos federativos, quando houve um conflito e que tivemos que dar um passo atrás para repor a correção das coisas, e mais tarde, não é? Portanto, hoje as coisas vieram a estar corretas. Foi o perceber que houve um aluno que cuspiu no prato que lhe deu de comer a sopa, e portanto, mas aí não foi necessário dar um passo atrás, foi deixar rolar as coisas, não é? Portanto, porque a vida, não é, como eu disse, encarrega de separar o trigo do joio, portanto... O que é que te fez crescer esse momento? Foi a tua tomada de consciência? A minha tomada de consciência é que eu tenho que, naturalmente, primeiro, focar-me naquilo que é o meu objetivo, reajustar os objetivos, se é que foram alterados no momento, agarrar aqueles que estão, o meu exército, aqueles que estão aqui comigo, e incentivá-los, ser eu, mostrar que estou ali, que sou o líder, não é? Que estou ali pronto para enfrentar aquilo que é a adversidade e ir à frente, carregando a bandeira, e ser o exemplo para eles, e portanto, e para mim próprio, com o meu eu, aquele sininho cá dentro, não é? Assim, a coisa está mal, mas vamos em frente, vamos para a batalha. E sempre foi assim, não é? Portanto, a mim, há muitos anos atrás, houve alguém que me disse que eu não podia guardar a espada, portanto, portanto, estou habituado a lidar com a espada e ter a espada na mão, portanto, não é... faz parte do crescimento, e tudo isso são crescimento, tudo isso são fases que nos fazem crescer e fazem perceber que existe na vida yin, existe yang, e portanto o balanço é sempre dinâmico, não é estático, porque se o estático é estagnação, e, portanto há sempre dinamismo, não é? Portanto, e isso permite-nos perceber, porque quando nós estamos muito yang, ok, de repente aparece um momento yin e diz, afinal o equilíbrio é isto, não é isto. Isto é desequilíbrio, isto é que é equilíbrio, não é? Portanto, e, acima de tudo, acho que o maior ensinamento é... E a melhor coisa que temos nesses momentos é tu teres a noção de que aqueles que verdadeiramente são os que fazem parte e vieram para fazer parte da tua velhice são os que ficam contigo. São os teus amigos, não é? Porque ao fim da vida nós chegamos com poucos amigos, não porque morreram, porque efetivamente a vida se encarrega de separar o trigo do joio, não é? Portanto, e aqueles que efetivamente importam são aqueles que estão, e que são muitos, não é? Portanto, felizmente no meu caso, não é? Mas de qualquer forma,
estes pequenos episódios, que são areias, não é? Que facilmente são diluídas, nem é preciso água para as diluir, é mesmo o vento naturalmente, uma forma natural que as vai limpando, mas que nos fazem, no fundo, a mim funciona muito com o contra, não é? Que a mim instiga-me a ser mais, não é? Portanto, a mim pica-me, como se costuma dizer, não é? Portanto, dá-me uma motivação extra para me superar ainda mais e, portanto, quem me conhece sabe que o pior que me podem fazer é vir picar. Não é? Portanto, e quem não conhece também já fica a perceber que é melhor. Não é? Portanto, que é mesmo isso. Picar-me a mim é um estímulo fantástico. É um estímulo fantástico. E eu não gosto de perder. Portanto, não, é muito difícil. Picando-me, dificilmente eu perco. Não é? Portanto, isso é um estímulo. E é isso. É o grande ensinamento que eu tenho, é exatamente esse. Em relação a isso. Neste momento há muita gente que fala no viver o agora. Qual é a tua opinião sobre o viver o agora? Viver agora? O agora, muito. Agora? Sim, porque há muita gente que foca-se muito no passado e no futuro e muitas vezes está agarrado a algo do passado que não os deixa andar para a frente, outros estão muito lá à frente e esquecem-se do que é que está a acontecer agora e há atualmente uma onda do mindfulness, do viver o agora. Qual é a tua ideia sobre esse assunto? Para mim é assim, nós temos que servir-nos do passado para viver o presente pensando no futuro. Portanto, não é... Há um princípio que o pensamento chinês tem a ver com honrar os ancestrais, não é? E o nosso passado são os nossos ancestrais, não é? A nossa herança é o nosso ADN energético, é o nosso Jing, é a nossa Qing, a nossa energia ancestral. E não podemos, naturalmente, deixar de honrar o passado, não é? Portanto, não podemos esquecê-lo, até porque o passado é o nosso know-how. E know-how não há diploma, não é? Portanto, por muito que a gente queira, há muita gente com diplomas, mas know-how há muito pouco. Portanto, know-how é vivência, e o nosso passado é a nossa vivência, é o nosso know-how. E esse know-how é que nos dá capacidade para viver o agora, pensando nos objetivos que temos no futuro. E, portanto, é este, não é, o meu conceito de viver o agora. Não é? Portanto, quais são os teus 3 principais valores como pessoa? Honra, amizade e determinação. Para finalizar estes 1080 segundos, eu vou colocar 2 últimas questões ao Paulo Araújo. Uma tem a ver com, se tivesses acesso a todos os recursos disponíveis no mundo, o que é que farias por ti que ainda não fizeste? E a segunda é, se tivesses acesso aos mesmos recursos, o que é que tu farias pelo mundo que não está a ser feito? Se eu tivesse acesso a esses recursos todos, o que é que eu faria por mim? Que ainda não fizeste. Ainda não fiz. Era fazer do Porto campeão de todas as provas que houvesse no mundo inteiro. O Futebol Clube do Porto, enquanto eu fosse vivo, ganhava tudo. Portanto, essa era aquilo que eu fazia por mim, portanto, não é? Que me dava uma alegria imensa e, portanto, a mim e a muitos outros, não é? E deixava muitos outros chateados, que eu gosto de os ver chateados, portanto, principalmente os meus amigos portistas. Portistas não, do outro clube, do outro. Pelo mundo, eu acho que ajudava a selecionar a gente mais honrada para governar o mundo. Acho que era aquilo que era mais importante, não é? Portanto, tendo estes valores, não é? Humildade, honra e o serviço público, não é? Acho que usava essa arma, esse conhecimento para poder colocar gente com princípios mais humanitários e não tão de olhar ao umbigo, não é? E cuidarem mais daquilo que é o universo no seu todo. E isso sim procurava que isso acontecesse, porque nós temos que ter gente a liderar-nos, não é? E a governar-nos. E, portanto, era uma ferramenta que eu iria usar com toda a convicção, não é? Portanto, não posso deixar de ir embora sem colocar esta questão ao Paulo. Ou estas duas. Primeiro, o que é que significa o teu filho para ti? Porque falaste há bocado do teu filho de 16 anos. Se tivesses que arranjar uma palavra para ele, qual seria? Filho. E a segunda tem a ver com o que é que tu sentiste a primeira vez que te meteram nos braços?
uma responsabilidade acrescida, uma determinação absurda, se os meus objetivos eram a 1000, passaram a ser a 50 milhões, não é? E naturalmente um amor que a partir daquele momento nós percebemos o que é o amor platónico, o amor eterno, não é? Portanto, efetivamente, a partir daquele momento tornou-se uma realidade a percepção, aquilo que tu lês nos livros, o amor platónico, aquelas coisas, etc. A partir daquele momento, sim, e portanto, e fiquei a perceber o que é esse amor. E, portanto, isso foi uma realidade, não é, momentânea. Em relação ao Porto, que falaste do Porto, o que é que o Porto significou para ti? O Porto é uma nação, não é? Portanto, o Porto para mim Porto, significa o Porto, Futebol Clube Porto, e não só a cidade também, mas o Porto, Futebol Clube Porto, significa os meus momentos de descontração, não é? Em que eu estou fora do meu mundo, não é? Do meu universo chinês, do meu pensamento chinês, apesar de o transportar para lá naturalmente, mas significa, tem a ver com a satisfação de poder lutar contra tudo e contra todos. O Porto é muito isso, não é? Portanto, porque nós estamos habituados a ter que vencer contra os do Sul, os do Norte, os do Este, do Oeste, e, portanto, e o Porto dá-me essa alegria de poder fazer parte, não é? De enfrentar mais uma luta, mais uma batalha, e, portanto, e poder comemorar e viver as alegrias quando ganha, e poder estar lá na frente nos dias em que as coisas correm menos bem, porque eu estou lá, não deixo de estar, e portanto é isso o ser Porto, para mim é isso, não é? Portanto é essa alegria que eu tenho, portanto é poder viver o bom e o mau que tem a vida, momentos menos bons, que felizmente são muito poucos, não é? Portanto, mas contudo é o descomprimir do meu trabalho, e poder estar regalado a ver o meu clube, não é? A vencer e a fazer aquilo que mais quer, e a dar alegrias a todos nós. Qual foi a pessoa que mais te marcou pela positiva e o que é que ela te ensinou na tua vida desde que te conheces? Que mais marcou pela positiva? Isso, definir uma é muito complicado. Mas daquelas três que te falei, dos meus dois mestres e o meu pai, acho que tenho que optar pelo meu pai, porque ele está comigo há mais tempo, e, portanto, não é desde que eu nasci. Como disse, o meu pai é o meu ídolo, não é? Portanto, o meu pai teve que construir uma vida em Angola, fez parte dos comandos, formou a primeira companhia de comandos e, portanto, teve uma história, não é, na guerra e defendeu, não é, a pátria, a nação, etc. Portanto, teve que fugir de Angola com o que aconteceu em Angola, teve que reconstruir a vida cá outra vez do zero e, portanto, e hoje, felizmente, estamos bem e podemos, não é, passamos momentos muito complicados, como todos os que vieram de Angola, não é? Em que o meu pai passava noites em claro nas bichas e nas filas para poder ter comida para dar aos filhos, mas soube naturalmente levantar-se com a determinação dele, que é uma coisa fabulosa, conseguiu ser aquilo que, por isso é que eu digo que ele é o meu ídolo, não é? Portanto, o que é que ele te ensinou com estas coisas todas? A ser o filho dele. Foram 1080 segundos com o Paulo Araújo. Se quiserem colocar alguma questão ao Paulo, é muito simples. Basta enviar um e-mail para esc@1080segundos.com. Irei direcionar esse e-mail ao Paulo e será ele próprio a responder às vossas questões. A vocês, recomendo-vos, se quiserem receber este vídeo na íntegra, subscrever os nossos canais de distribuição, desde o Facebook, ou YouTube, ou o próprio site 1080segundos.com. Até é mais fácil, porque se colocarem lá o vosso e-mail quando sai este vídeo, automaticamente vocês recebem na vossa caixa de e-mail e depois não têm que andar à procura nas redes sociais onde é que ela está. E também, da mesma forma que recebem o do Paulo, recebem a posterior os outros que se vão fazendo. Obrigado por estarem connosco, obrigado, Paulo, por estes 1080 segundos. A vocês, até o próximo 1080 segundos com um novo convidado.